Olá, pessoal, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Que bom que você está aí nos acompanhando e hoje nós temos um tema muito especial. Hoje é dia de podcast, um bom dia para você, graça e paz. O assunto de hoje é o que pode dar errado na libertação. Esse assunto é um assunto que a gente vai aprofundar aqui em Curitiba, na imersão. Nós vamos ter uma imersão esse ano, em Guerra Espiritual. A gente sempre faz em maio, de 15 a 17 de maio. Você pode se inscrever pelo www.institutoexodos.com. As vagas são limitadas. E a gente vai estar aqui presencialmente. Sim, vai ser presencial, vai acontecer num hotel aqui em Curitiba. E estão os links aí à sua disposição. As informações. Nós temos, com todas as informações para você fazer a sua inscrição. Nós temos completo, com hospedagem, alimentação, participação do curso, ou então somente inscrição para aqueles que moram aqui em Curitiba, não precisam do hotel, tem aonde ficar. Então não perca, já abriu a inscrição, já faz um tempinho e já estamos aí caminhando para o final, o encerramento das vagas. Que as vagas são limitadas. Hoje quero tratar especialmente sobre o que acontece. Tem muita gente falando assim, pastor, por que eu não consigo libertar os cativos? Então, a primeira razão é a falta de verdade. São mentiras abertas, verdades escondidas. Gente que mente no gabinete é gente que a gente não consegue libertar. Número 2, falta de arrependimento. A pessoa quer ser liberta e não quer abandonar o pecado. Tem gente que só não reage, né? Aquela indolência. É o pastor que tem que orar, é o obreiro que tem que jejuar, é o conselheiro que tem que agir, mas apatia, uma total indiferença, quer achar culpados para que o processo não aconteça. Tem muita gente que fracassa em romper com o pecado, muita gente que fracassa em romper com aqueles relacionamentos manipuladores, né? É isso. Não entrega a vida a Jesus, né? Não se desprende da iniquidade. E tem alguns casos que o problema é natural, não é espiritual. Então ela quer tratar uma causa natural com uma arma espiritual. Então, às vezes o problema não é libertação, né? Não vai funcionar muito bem, né? E é muito importante a gente saber e ensinar sobre esses fatos, essas situações que podem ser impeditivos para a libertação. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja, são cristãs, até mesmo entregaram a vida já para Jesus, mas elas não conseguem enxergar ou ir a fundo em uma área ou outra da sua vida, né? Ou então, o contrário, como o pastor Lobo já até aqui citou, não entregam a vida a Jesus, não vivem uma vida em santidade, não seguem os princípios, os mandamentos do Senhor, não tem aquela vida transformada. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Ensinar nessa linha aí. Quando eu vou fazer a libertação, na minha cabeça é aquele médico especialista, né? Ele à medida com que a pessoa vai falando, eu vou identificando as razões da prisão. Na minha cabeça, eu sempre lembro que o inimigo é um sedutor. E ele vai convencer o hospedeiro, né, a vítima, de que a presença dele lá é legal. Então é muito comum a gente faz libertação, você faz comigo, né? Uma pessoa endemoniada, ela está falando aqui, é um demônio, não é a pessoa está sem controle da voz, ela perde a capacidade de vontade, de raciocínio, né? E o próprio espírito imundo está falando para a vítima, não acredita nele. Então, os espíritos imundos, eles têm aquele negócio de ser resistentes, eles podem rir, chorar. Teve gente que imitou cachorro, você lembra disso? Caiu, tirou a roupa. As mais diversas formas de manifestação, uma mais horrível que a outra, de formas assim inimagináveis. Então a gente trabalha, na verdade, mudando a mente, né? Então por isso que
pessoa vem, tem um primeiro processo, eu quero você. A gente tem na nossa igreja o college é muito forte. A palavra de Deus é muito forte na igreja, a Bíblia é sagrada. Então, eu coloco ele, nós temos uma classe. Você pode fazer, você é de Curitiba, é só você se inscrever. Tem um aplicativo da nossa igreja, BBR Curitiba, se inscreve, vem fazer a classe aqui. A classe de libertação funciona todo domingo às 9h15 e às 11h15. São classes lotadas. Então, nós temos um time de pastores, para quê? Para ferramentalizar isso. São 16 encontros no domingo. Então, mas eu tenho que ensinar a pessoa. Agora, na minha cabeça, assim, os demônios são tão diferentes quanto os seres humanos. Você tem um tipo de cabelo, olhos assim, tem gente com o olho puxado, tem gente que tem a pele mais clara, mais escura, tem gente que não tem cabelo, tem gente que tem unha, é igualzinho. Espírito imundo, eles são diferentes, as reações são diferentes. Eles normalmente não agem sozinhos. Eles estão em dupla, eles estão em grupos, né? Aí manifesta as falanges, as legiões. Quantos são aí? São 17, são 70. Né? Eles são assim, eles colaboram um com o outro. Tudo isso eu ensino com profundidade nos cursos. Nós temos os cursos à distância, da plataforma curso.pastorlobo.com, nos livros, né, do institutoeso.com, são 9 livros, e no Seminário Avançado de Guerra Espiritual. Nós vamos ter aqui. Espíritos imundos são assim, eles são muito sedutores, né? E é impressionante assim como cada grupo é, entre aspas, especialista em uma área pecaminosa, e dentro de cada grupo tem sempre um para comandar. Não fica pensando assim que é uma bagunça. Eles são organizados. O reino das trevas é extremamente bem organizado. Entendeu? Então, por exemplo, um espírito de mágoa, ele pode ser o chefe de um grupo. Eu tratei, você vai lembrar disso, uma moça que veio pedir ajuda pra gente. Ela foi levada pela mãe, uma moça, a ser garota de programa. E era uma moça, o que você esperava ali? Ela queria romper com aquilo. A mãe não queria que ela largasse. A mãe era uma cafetina dela. A mãe se beneficiava, né? Financeiramente. A mãe usava a filha para ficar rica. Filha, né? E quantos disso? E aí, o espírito que dominava a vida dela era um espírito de enfermidade. A gente achava que era um espírito de sensualidade, de prostituição, de imoralidade, né? Mas não, era um espírito de enfermidade. Então, quando manifestou, a gente até se surpreendeu. Era uma depressão, tristeza, rejeição. Era uma depressão profunda, né? Rejeição. Um desejo de desistir da vida, né? Então, existe assim, pode haver vários grupos. O pessoal pensa que não, só tem uma legião. A gente está todo um moço que veio do ocultismo. Cada quarta-feira eu atendia ele, eu fazia atendimento naquela época, quarta-feira, manifestava uma legião diferente, com um líder, né, um cabeça, né, um chefe que é diferente. Então, a Bíblia fala, que ensina a gente, né, que existem focos na libertação. Né? Então, o foco principal da libertação é levar o homem para Deus. Verdade. Vamos falar um pouquinho sobre princípios que vão ser efetivos na libertação, porque o pastor Lobo falou assim, poxa, a libertação às vezes é difícil, é trabalhoso, né? Numa outra live ele usou esse termo, dá trabalho, mas, gente, é algo maravilhoso, é lindo você ver uma pessoa curada, muda completamente, a vida dela muda, o semblante dela muda. Eu e o pastor Lobo já colecionamos ao longo dessa caminhada tantas experiências. Gente, a gente tem experiência de odor, de cheiro de pessoas. Cheiro mudar, cabelo mudar, sorrisos, o brilho dos olhos mudar. Então, é ao mesmo tempo algo trabalhoso, requer muita habilidade, requer muito treinamento. A gente tem que usar de todas as armas que o Senhor Jesus nos dá, mas é lindo demais você ver uma pessoa curada, uma pessoa liberta. Mas há os princípios, vamos falar um pouquinho dos princípios. O pastor Lobo já citou aqui o primeiro. O foco principal é levar a pessoa para Jesus, porque Jesus é o agente libertador. Não existe pastor libertador, igreja libertadora. É Jesus.
A honra é dele. O Espírito Santo é que é o libertador. Deus é o que é o libertador. Ele vem para libertar cativos. Então, essa ideia de que esse pastor tem como se a unção fosse um prêmio que Deus me deu, olha, para ser glorificado. Gente, eu não sou ninguém, a pastora Fabíola não é ninguém, a gente é gente. Eu sou gente que nem você. Algumas igrejas, muitas pessoas nos fazem essa pergunta ou vêm com essa questão, com esse questionamento. Na minha igreja, meu pastor não gosta de libertação, minha igreja não tem esse ministério. O que liberta é a palavra. O que liberta é Jesus. Jesus é o agente Jesus é a palavra, libertador. gente. Então, é o não verbo. fique preso a isso, porque tem pessoas que ficam até andando de um lugar, sai de um lugar, vai para outro, fica buscando e acaba isso tudo, ela nunca sendo efetivamente curada. Vive de experiência. Experiência. Eu tive uma experiência. Indo atrás, como o pastor Loba que falou, de uma oração forte, de uma pessoa, do irmão tal, da linha tal. Leia a palavra, começa a buscar a palavra, vai seguindo a palavra, seja obediente à palavra, renuncie, vai trazendo à memória tudo aquilo que você fez de errado. Muitas vezes, um discipulador, ele pode acompanhar num processo de libertação, né? Ele pode identificar algumas áreas de cativeiro da sua vida. A capacidade que a gente tem de enxergar, de discernir a atuação do Espírito Imundo, ela depende do compromisso que a gente tem com a verdade. Então, falou sobre fundamento. Quero trabalhar com libertação. Quer ver? O que eu faço para trabalhar com libertação? Primeira coisa, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Não estou falando que você lê uma vez e acabou, não. Você vai lidar com o pai da mentira. Você não pode viver na mentira. Me disseram, me contaram. Vai lá, consulta o que está escrito, lê. Então tem muita gente ensinando bobagem. Eu estava trabalhando com libertação, fui ensinar, é uma igreja que está vivendo no misticismo. Não, pastor, não pode acender vela. Eu estou falando de vela para produzir luz, não é vela para espírito imundo, não. Que abre um portal. Gente, é só uma vela. A vela é uma lâmpada, era aquilo. Não é a vela que você consagra a entidade, vela de 7 dias, vela preta, não é disso que eu estou falando. Acabou a luz. Tem que ter vela em casa. Tem que ter vela em casa. No nosso apartamento, há muitos anos não acabava a luz, aí esse ano acabou. Teve uma tempestade aqui em Curitiba, pá! Agora acabou, o elevador parou. Lá, né? Aí, não pode. Quer dizer, as pessoas estão vivendo mentira. E estão com medo daquilo que não é para ter medo. Você tem que ter medo do pecado. Então, pastor, eu aprendi que eu não posso lutar contra principados e potestades. A Bíblia diz justamente o contrário. Diz pra gente lutar com eles. Não lute com as pessoas. Não, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. Então, a primeira coisa, conheça a verdade. O diabo vai fazer de tudo para mentir, para te enganar. Gente, ele tentou enganar Jesus na tentação do deserto. Então, dentro da visão bíblica, a libertação não atrai a gente para o diabo, para a figura do diabo. Atrai a gente para a figura de Cristo. Exalta o poder de Deus. Coloca o diabo no seu devido lugar, ou seja, fora das pessoas. Então, a pessoa tem que entender que quem liberta é a verdade. Não é o ministro, não é o ministério, É lógico, a nossa igreja tem um ministério, mas a gente glorifica sempre a Jesus. Uma outra questão também muito importante, que é dúvida de muitas pessoas, é necessário sempre uma outra pessoa ou uma pessoa de fora para ajudar essa pessoa a ser liberta? Ou mudando um pouco a forma da pergunta, uma pessoa pode se autolibertar, se libertar sozinha, vamos dizer assim? Depende do caso. Depende do caso. Então, por exemplo, eu tinha um problema de vício de cigarro. Eu fumei cigarro desde os 13 anos. Meu pai fumava, eu aprendi a fumar. Eu, com 23 anos, eu larguei o cigarro. Eu fui liberto durante um culto. Meu pastor me deu, durante uma escola bíblica. Comecei na IBD, eu me converti na IBD. Então, comecei a ler a Bíblia. Tinha ganhado uma Bíblia
de um padre, fui me confessar, ele me deu de penitência para eu ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, falei, cara, aí fui pra igreja de crente. Aí chegando lá, durante a escola bíblica, isso era mês de novembro, dezembro, mais ou menos, desde novembro, o pastor deu uma palavra e eu percebi que aquele vício era uma prisão, nunca mais fumei, sozinho. Mas existem quadros de endemoniamento que você vai precisar de um libertador. Você vai precisar de alguém, um conselheiro, um pastor, um presbítero, alguém mais maduro, precisa ter título, auxiliar, mas que tenha fé para te conduzir, para expulsar esse demônio aí. E até usando esse termo que você usou, existem casos de endemoniamento. Sempre que uma pessoa é liberta, está num processo de libertação, ela precisa ficar endemoniada? Não. Olha, isso aí deu uma aula que muitas pessoas... Não. A pessoa não manifestou, então não está liberta. Isso não é verdade. Existem quadros de libertação bíblico. Que não houve manifestação de demoníaca e a pessoa foi liberta. Lucas 13:10, tinha uma mulher, a Bíblia diz que era um espírito de demônio. Olha que coisa doida. Ela não manifestou o demônio, mas o demônio saiu. Lucas 13:10, Lucas 13, de 10 a 14. Leia. Entendeu? Então, não é necessário haver uma manifestação demoníaca, né? Tem muita gente que tem medo do vexame. O espírito imundo pega as pessoas, joga para um lado, joga para o chão, a pessoa vomita aquele monte de porcaria que comeu em consagração, as bebidas, né? Eu tive um quadro que eu vi, inclusive na cidade que nossos filhos nasceram, né? Interior de São Paulo. Uma mulher, durante o culto, ela vomitou uma graxa preta. Era mecônio, que era fezes do bebê. A primeira fezes do bebê recém-nascido, ela tinha comido aquilo no ritual. Então, ela ficou endemoniada, ela nem lembrava disso, mas estava dentro dela. Há anos. Então, a pessoa tem muito medo de quê? Do vexame. Poxa, eu estou preso aqui num pecado, ninguém pode ver isso. Então, eu repito aqui, pergunta muito boa. Para a pessoa ser liberta, não precisa manifestar. Mas o sinal da liberdade é justamente ela não querer mais e conseguir vencer o desejo de pecar. Uma outra situação que muitas pessoas têm eu vou até usar assim um termo, até medo mesmo. Uma pessoa endemoniada dentro de uma família significa que os outros da família podem estar ficar possessos por aquele mesmo espírito imundo? Ou seja, deixa eu exemplificar. Um irmão está possesso. Aí tem lá um espírito imundo dominando, tomando conta da vida dele. Aí o pai, a mãe, os outros irmãos, eles podem ter medo daquele demônio? Ele também está atuando na vida dos demais da família, dentro daquela casa? Só se for o mesmo pecado. Quando existe o chamado pecado familiar. O que é o pecado familiar? É uma iniquidade que todo mundo aprova. Todo mundo aqui aprova o furto, o roubo, é o crime, por exemplo. Ou todo mundo tolera a imoralidade. Na minha casa, todos os homens traem as esposas, ou na minha casa, a gente tolera junto aqui o assassinato, o aborto. Então, quando o pecado é familiar, existe aquele segredo de família. Eu vou dar um exemplo claro aqui. Era uma família em que a vovó lá praticava aborto dentro de casa. E todo mundo aprovava e vivia daquilo. As pessoas iam, tinham lá uma espécie de um consultório, ela fazia o aborto dentro de casa. Então, havia ali naquela casa, moravam 4 pessoas, 3 ficaram endemoniados. Mas isso é só quando uma pessoa se converte dentro de casa. Aquela pessoa, ela deixa de ser influenciada para ser um influenciador. A pessoa se converte, ela se torna uma coluna. A vida dela com Cristo vai, eu vou usar a palavra, agredir o mundo espiritual maligno. E aí vai ficar todo mundo contra ela. Eu me lembro disso, eu fui o primeiro a me converter na minha casa. Foi horrível. Se afasta. Todo mundo se afastou de mim. Parecia que eu tinha pegado lepra. Mas por quê? Porque o Espírito Santo estava dentro de mim. E o mundo espiritual de trevas odeia a presença de Deus. Odeia. Então a resposta é, se tem uma pessoa endemoniada, a família toda tá? Não. A não ser que a família toda tolere, se aproveite daquele pecado. Aí são quadros em que há um endemoniamento coletivo.
E vamos aqui lembrar que todas essas informações serão mais aprofundadas no seminário que nós vamos ter aqui em maio, tá? Aqui nós temos aqui um tempo curto, né, de um podcast, muitas lives também, que ficam aí no canal do Pastor Lobo, mas em maio, de 15 a 17, nós vamos ter um seminário aqui em Curitiba, presencial, totalmente focado na área de libertação, de guerra espiritual dessa vez. De guerra espiritual, tá aí aparecendo para você. As inscrições já estão abertas, então faça a sua inscrição, venha, vai ser um tempo muito bom, muito abençoador para você, para sua igreja, para seus amigos, para sua família. Só detalhe, as inscrições apenas pelo www.institutoexo.com. Vai ser apenas no site. Eu vou deixar aqui na descrição telefone do Instituto, mas telefone não é para você ligar. É só mensagem de texto e ali tem um monte de informação que você vai receber. Tá bom? Vai ser uma benção aqui. Vamos caminhar mais um pouquinho, que a gente está falando sobre confronto espiritual e você começou falando um pouquinho de algumas coisas que impedem, né? O intervalo aqui na mensagem e uma novidade para você, de 15 a 17 de maio de 2025, estaremos juntos de novo em Curitiba. Vai ser o único seminário de guerra espiritual que eu vou ministrar presencialmente nesse ano, então já estou adiantando para você. De 15 a 17 de maio vão ser 3 dias de uma imersão num treinamento de guerra espiritual, onde eu vou te entregar todas as ferramentas que você precisa para vencer as suas guerras, para avançar nas batalhas e para ser vitorioso. Eu trabalho com libertação há mais de 3 décadas e quero entregar para você. As inscrições vão ser unicamente pelo site www.institutoexos.com. Eu vou deixar o link aqui na mensagem e você pode se inscrever. Vai ser uma oportunidade única esse ano aqui em Curitiba e você vai ser muito abençoado. Que são impeditivas para uma libertação genuína, verdadeira e eficaz, né? Então vamos continuar aí falando, aprofundando nessa área. Quando a gente fala de guerra espiritual, gente, você tem que se preparar antes da batalha. Eu sempre chamo um time de intercessão comigo. Antes da guerra, você tem que ter uma chamada cobertura de oração. Quem não liga para isso, você vai ver, pastor, não liga para isso, é gente que não entra nesse tipo de conflito, nesse tipo de confronto. Ele vai desprezar isso até que vai estourar na mão dele um caso grave de libertação. Então, antes de iniciar a ministração, o mais importante é iniciar convidando Jesus. A presença de Jesus, ela coloca os inimigos, o inferno, de joelho. Eu já repreendo a presença maligna, eu já impeço, expulso todo espírito de trevas do local, eu cubro a vida dos intercessores, eu mesmo libero uma palavra de autoridade, de proteção sobre eles. A gente ensina alguns, não é isso, o poder não está no óleo. Tem muita gente que acha que o poder está no óleo. Se fala muito um óleo ungido, que nem é uma palavra bíblica, né? É o óleo da unção. O óleo não tem poder, quem tem poder é Deus. Mas a gente usa a aplicar o óleo sobre os enfermos, né? A visão neotestamentária, o óleo é consagração e muito mais para enfermos, né? Consagração fica no Antigo Testamento, eram consagrados reis. Um só profeta é consagrado no Antigo Testamento, então não dá nem para fazer doutrina, mas os ministros devem estar assim, dentro dessa cobertura espiritual. Infelizmente, a gente vê muita gente brincando com isso, né? Eu já falei aqui, eu não permito o auxílio de pessoas que eu não conheço, então eu tenho, biblicamente, eu anuncio a chegada do Reino dos Céus, de cá. Estou lá no microfone, né? Estabeleço o trono, né? O domínio, a autoridade do Senhor sobre pessoas, sobre lugar. Eu proíbo o acesso de todo espírito imundo, todo espírito que não vem da paz do Senhor, e eu corto toda a comunicação espiritual. Por quê? Porque existem quadros, você vê que até as mãos da pessoa ficam fazendo o que eles chamam de conjuros. Estão convidando outras pessoas, outros espíritos imundos, para quê? Para resistirem com ele. O mundo espiritual é resistente.
Então, antes da batalha, eu tenho isso, né? Eu me preparo. E também a pessoa, seja um intercessor, seja um pastor, que vai estar junto naquele processo, é muito importante também. Muito. Né? Jesus manda aí de 2 em 2. Pastor Lobo Não se faz processo sozinho. Sozinho, não se faz por diversos motivos. Vai precisar de uma intervenção, de um apoio. Seja, Pastor Lobo sempre nos ensina que homem é com homem, mulher é com mulher. Às vezes, se for ter mais, mas não tem problema, tem que ter outros presenciando aquele episódio, para que depois seja levantado uma palavra, algo que aconteceu, estejam ali testemunhas daquilo, né? Mas essas pessoas que vão participar ali, é importante que sejam pessoas escolhidas da nossa confiança, né? Num outro podcast, até pastor Arthur que perguntou sobre como que é quando vai se ministrar numa igreja, o que a gente pergunta antes. Cara, a gente vai fazer um levantamento para saber como que é aquela igreja, se tem uma equipe de intercessores, a vida do pastor, isso é importante, porque às vezes você vai lá, né? Vai lá ministrar, você vai na sua pureza, assim, consagração, chega lá, ninguém fez absolutamente nada disso. Ou não sabe, ou são realmente negligentes nessa área, não vivem uma vida sã. Nunca tiveram quem aprende. A gente aprende isso em seminário? Não. Você é teólogo, eu sou teólogo. A gente aprende alguma coisa disso no seminário? Não. No seminário você aprende hermenêutica, homilética, exegese, você aprende teologia sistemática. Você tem uma teoria. Você não aprende a colocar a mão na massa. O seminário te ensina a orar. O seminário te ensina a interpretar a Bíblia, preparar um sermão, você ministrar um sermão, aconselhamento de seminário. O que é? Você tem uma matéria de aconselhamento. Você aprende a aconselhar aconselhando. Aprende a aconselhar vivendo, entrando no rebanho. Então, quando você fala assim, você vai na igreja, o que acontece é que as igrejas não são preparadas para isso. Então, vou dar lá um seminário vou dar um seminário de intercessão, de fundamentos da libertação da guerra e da cura da alma. Tem gente que confunde cura da alma com libertação, com guerra espiritual. São coisas diferentes. Tudo isso eu ensino no curso de guerra espiritual. Tudo isso eu ensino. Agora, por que tanta gente fica afugentada? Porque eu quero repetir aqui. Porque o diabo é um mentiroso que coloca medo nas pessoas. Hoje tem um monte de crente com medo do diabo. Um monte de crente com medo das trevas. Por quê? Porque ele faz uma pose de vencedor, mas ele é um derrotado. Ele se apresenta, ele bota como se fosse uma fantasia de general. Mas ele é um derrotado. Jesus acabou com ele na cruz. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, do que o diabo se alimenta? Do que ele vive? De uma grande mentira. E pior do que isso, ele promete coisas que ele não vai dar, ele inventa coisas como se ele fosse esses filmes de terror que as pessoas seguem, apresentam espíritos imundos que praticamente não podem ser vencidos, mas que, na verdade, no nome de Jesus, eles são submetidos. É por isso que os discípulos voltam alegres, dizendo, Senhor, em teu nome, até os demônios se submetem. Até os demônios se submetem. Então, o que falta? Falta ensino e falta a palavra de Deus. Pastor Lobo tem 9 livros nessa área de libertação, batalha espiritual. Fala um pouquinho dos livros pra gente, aproveita já emenda nos cursos online que estão na plataforma. Tenho 9 livros publicados. Autoridade sobre as Trevas é um best-seller. Blindagem contra as Trevas é sobre proteção espiritual. Na Autoridade sobre as Trevas eu ensino sobre como quebrar pactos mesmo, né? Como vencer os chamadas fontes do vício, né? O pessoal pensa que são vícios separados, né? Cachaça, tabaco, cocaína, maconha, vício do jogo, vício da fofoca. Todo vício tem uma fonte só. Todos eles. Então você fica atacando o problema do vício e não ataca a fonte do vício, né? No livro Blindagem contra as Trevas eu falo sobre proteção espiritual. O livro O Alvo eu trato sobre abusos, né? Proteção
infantil contra o abuso espiritual, crianças que são atingidas espiritualmente. Eu tenho o Sangue nos Umbrais, que eu falo de libertação, princípios e fundamentos da libertação, o estágio de guerra, que é o de guerra espiritual, o Intercessão em Chamas, que eu ensino a guerra remota, né, a guerra com oração, o Casa de Paz, para libertar famílias, e o Aliança de Almas. Então, são 9 livros que a gente tem, que são muito abençoadores. O último que eu lancei foi o Discernimento Espiritual. Realmente é um livro, assim, muito, mas muito profundo. São 26 capítulos, quase 500 páginas, que tratam da maneira como você enxerga o mundo espiritual e você é capaz de interpretar os vínculos para libertar os cativos. Aí eu falo sobre bruxaria infantil, bruxaria vica, sobre búzios, sobre adivinhações, sobre bola de cristal. Esse livro é um livro muito profundo mesmo, é um livro de libertação que ajuda muito. Bastante material, ensinamento para você ser aí um vitorioso nessa área. Vamos falar um pouquinho agora sobre o confronto espiritual, individual, na vida de cada um. Como que ele acontece? Como que é esse confronto? A primeira coisa é você aprender, que eu já falei aqui, né? Você nunca faz o processo sozinho. Então, se eu vou atender homem, eu tenho que estar com homem. Se há uma mulher, tem que ter mulher. Eu não atendo, por exemplo, não é que eu não faço um aconselhamento, não é nada disso. Mas quando é processo de libertação e guerra espiritual, e eu sei que ali tem espírito imundo, eu não atendo mulher sozinho. Então, é a pastora Fabíola, alguém do Ministério da Intercessão, eu trago um time comigo, né? Pelo menos mais uma mulher vai ter que ter quando eu estou com mulher. E quando o homem, por exemplo, a pastora Fabíola não atende. Quem atende o homem é homem. Então, esse é um princípio de segurança, né? Alguém do mesmo sexo da vítima. A gente não pode operar com talentos naturais. Você opera com as ferramentas de guerra, ou seja, as armas espirituais que Deus dá. O sangue de Jesus, a palavra de Deus, que é verdade, que liberta. O nome de Jesus, a autoridade do Espírito Santo, a unção do Espírito, o jejum e a oração. E a gente tem que lembrar que o Espírito Santo é que é o libertador. Então não fica achando que é você que vai libertar. A libertação pode acontecer num culto, a libertação pode acontecer durante o louvor. Eu não estou nem falando de manifestação demoníaca, não, que acontece durante o louvor. A mera presença de Deus, a manifestação é um pitié. Quando é que você manifesta? Quando o espírito imundo é provocado a sair. E fala um pouquinho sobre algumas reações que pode ter na hora dessa expulsão, dessas manifestações. Dor de cabeça, sonolência, pessoa uiva, grita, cai no chão, entorta toda, se joga. Vou dar o exemplo de uma manifestação do Novo Testamento, né? Em Marcos 9, a Bíblia diz que o demônio sacudiu a criança violentamente. Então, tem gente que está pensando que aquilo é fingimento, que é um artista. Não é, gente. O espírito imundo, ele entorta a pessoa, fica cega, fica surda, congela, a pessoa fica parada. Finge desmaio, rouba a capacidade intelectual mesmo de entender, captura a mente, a chamada fortaleza, né? Aí você tem que dar uma ordem, sai em nome, eu quero falar com essa pessoa. Então, quer dizer, a pessoa ouve vozes, tem arrepios incontroláveis, né, dores localizadas. Essas reações são na pessoa que está passando pelo processo. E para aqueles que estão acompanhando, intercedendo, fazendo o processo, o pastor, seja um discipulador, o intercessor. Se essa pessoa é comprometida com Deus, recebeu Jesus, tem um compromisso com Deus, vive em santidade, aí eu chamo isso de discernimento espiritual. Então você está lá orando, sente uma dor, uma pontada nas costas. Eu não chego dizendo assim, Deus está me revelando que você tem um problema nas costas. É muito mais inteligente que isso. Você chega e pergunta, eu estou sentindo uma dor aqui. Eu pergunto para a pessoa assim, você está sentindo alguma dor em algum local do corpo? Se a pessoa disser para mim assim, eu estou sentindo uma pontada nas costas, significa que Deus está me ajudando a discernir o que é. Ele está me ajudando, então é maneiro. Então, você tem um discernimento que eu nunca vi.
A pastora Fabíola sabe o nome do espírito imundo, ela sonha, ela tem visões. Eu não tenho isso. O que eu tenho, a pessoa chega no gabinete, se ela começa a falar, o meu estômago vira, eu já fico arrepiado. Então eu sei que aquela vida é uma vida que está aprisionada. É a maneira como Deus fala comigo. Como é que Deus falava com José? Em sonhos. Como é que Deus falava com Daniel? Em sonhos. O discernimento, ele tem um leque de maneiras de você interpretar. Deus fala de um jeito ou de outro. Agora, nunca, isso que eu oriento, você pode visitar, pode ir na casa, pode orar pelo enfermo, mas se você tiver que fazer processo de libertação, não faça na casa da pessoa. Traga ela para a igreja. Ah, quero que venha na minha casa. Vem para a igreja. Quando você está doente, você vai no médico, você vai para o hospital. O máximo que faz é uma ambulância ir lá te buscar para você fazer uma cirurgia no hospital. O máximo. Tem que ser. Por quê? Porque existem vínculos espirituais que atrapalham. Então, a pessoa que tem a idolatria, você chega lá, tem uma imagem. Aquilo ali é um vínculo espiritual. É um objeto, entre aspas, de fé que atrapalha na libertação. Entendeu? Então, tem... Pessoas sempre perguntam também, já que estamos falando desse ambiente da libertação, sobre as casas e lugares com animais. A gente vê na Bíblia, pelo menos 2 animais que... A serpente, ali é a mais astuta dos animais, em Gênesis 3, e em Marcos 5, e em Lucas 8, nós temos os demônios entraram nos porcos. Então você vê isso, você vê animal sendo influenciado espiritualmente. Aí eu falo assim, ó, tem cachorro? Mas é bonzinho. Prende. Tem gato? Prende, bota num quarto lá e tranca. Porque você está num ambiente de influência espiritual. Você lembra disso? Eu fiz uma libertação com um rapaz, ele consagrou lá um Rottweiler. Ele levou lá para o feitiço, levou para um feiticeiro mesmo, derramou sangue, consagrou. No final da história, gente, o cachorro, o rapaz ficou tão possesso, ficou tão endemoniado, que ele conta no testemunho que ele comeu as entranhas do cachorro. Por que come as entranhas? Por quê? Porque na festa da Páscoa, o que era comido eram as entranhas. O pessoal pensa que comia o filé do cordeiro, comia o cambito lá, o toquinho, né? O joelho para baixo, né? Comia o cambito, a cabeça e as fressuras, as entranhas. Não comia a parte gorda, né? A chamada picanha. Então o espírito imundo, ele tem isso de ser nojento mesmo, né? Então, animal precisa ficar preso? Precisa ficar preso. Eu não faço. Inclusive, eu repito aqui, eu faço atendimento agora. Esses dias eu tive que ir na casa do rapaz, não teve jeito. Então, eu sou pastor de uma igreja. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu quero esse ministério para mim. Não, beleza, então. 4 da manhã tu vai levantar para ficar expulsando demônio. Eu não estou falando que é difícil. Ah, pastor, eu oro para você ter coragem. Não é nada disso, não precisa de coragem. Deus me chamou para isso. Agora, tem gente que quer o ministério. Para que Deus vai te dar o dom de língua se você não vai nem para o culto de oração? De verdade. Se você não gosta de orar, o dom de línguas é para quem gosta de orar. Para que Deus vai te entregar um dom de discernimento espiritual se você não quer trabalhar para ajudar as pessoas a sair do cativeiro? Ele não vai te dar isso. Para que Deus vai te dar um dom, vai te dar uma vocação, vai te dar um trabalho, vai te dar uma unção, se você não quer servir ali? A não ser que seja para quê? Para você libertar a tua família. Então tudo começou comigo porque eu queria libertar minha família. E eu fui atrás disso, eu fui buscar isso. Deus dá para quem pede. Eu gosto muito quando ele fala assim, ó, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu, os dará do Espírito Santo a quem pedir. Então, existe algo que Deus tem para dar. Aqui, de 15 a 17 de maio, gente, eu vou estar com vocês, entregando para vocês armas. Seminário avançado, vai ser uma imersão em guerra espiritual, de 15 a 17 de maio, vai ser o único que eu vou fazer esse ano.
Espero que você esteja aqui. Inscrições pelo www.institutoexo.com. Nosso tempo está acabando, mas para terminar, dá para nós, explica assim a diferença rapidamente do sangue de Jesus e do nome de Jesus, em que momentos a gente clama por isso dentro de um processo, e nós vamos encerrar. O sangue de Jesus, ele é revelado para a gente já no Éden. Né? Adão e Eva pecam e Deus pega vestes de animais e coloca sobre eles. O sangue de Jesus significa cobertura. Você pega Êxodo 12, no dia da Páscoa, o anjo da morte passou por cima. Por que não causou dano? Porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais e nas vergas laterais. Quando João Batista olha para Jesus no dia de batismo, ele diz, eis o cordeiro de Deus, ele tira o pecado. O sangue de Jesus tira pecado. Aprenda isso. O sangue de Jesus purifica de pecado. 1 João, capítulo 1, do verso 7. O sangue de Jesus. Se confessarmos o pecado, ele é... Agora, o nome de Jesus, ele é o acesso que você tem ao mundo espiritual. O nome de Jesus significa que você tem a garantia da autoridade. Quando você fala no nome de Jesus, está dizendo o seguinte, eu estou autorizado por esse nome para botar para fora, para fazer correr, para recuar o inferno. O nome de Jesus garante autoridade. O sangue de Jesus garante purificação, pureza e santidade. Amém, amém. Estamos aqui encerrando mais um podcast com muita informação boa para abençoar a sua vida. Lembrando aí, o Pastor Lobo deixou aí os livros para vocês, o link para vocês acessarem os cursos, a plataforma de cursos. Pode falar, meu amor. A plataforma de cursos, a distância que mora longe, pastor, eu moro longe, não vou poder vir. Cursos.pastorlobo.com é uma plataforma de EAD, de ensino à distância. Você vai lá, escolhe o curso, tem combo de cursos, enfim. Tem um plano prêmio, que é um plano recorrente, tipo uma Netflix. Você vai lá, tem acesso a todos os cursos, tá bom? E quiser convidar a gente para ministrar o seminário na sua igreja, manda um e-mail convite. pastorlobo@gmail.com. A secretaria ou a pastora Fabíola vai ver a agenda, vai explicar como é que a gente pode fazer na programação. E vai ser uma bênção. Em maio, temos um seminário presencial. Esperamos por você. Deus abençoe a todos. Fique na paz. Se foi abençoado, então se inscreve no canal. Dá deixa teu like, manda uma mensagem pra gente. Fica com Deus, gente. Até a próxima. Tchau, pessoal.